Boa tarde. Hoje é dia 5 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, dos anos finais, e de maneira presencial quem está aqui hoje é a Nicole Ferraz, a Ana Cláudia, a Natália, a Ana Alice, a Gabi, a Nicole e a Daiane, a Maísa, a Viviane, a Valentina, o Matheus e o Elias. Os demais alunos, o demais aluno que está faltando, deverá assistir essa aula pelo canal youtube.com/ricardohenke, onde as aulas são gravadas e postadas para que os alunos possam colocar suas atividades em dia e seus conhecimentos. Hoje daremos início à sequência de atividades 2. O material é Aprender Sempre, volume 2, referente ao 3º bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, então, à habilidade que nós vamos estudar, são duas. A EF06MA07, compreender, comparar e ordenar frações associadas a ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Habilidade EF06MA09, resolver e elaborar situações problemas que envolvam o cálculo de fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem o uso de calculadora. Objetos de conhecimento, situações problema, adição e subtração de números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita. Finita quer dizer que tem fim. Situações problema, multiplicação e divisão envolvendo os números naturais e racionais, cuja representação decimal é finita por números naturais. Eu acho que vai dar um erro lá na página da apostila. É a página 123? Não, 121, né? Vou apertar pausa aqui. Continuando. Então é a página 121. Página 121. Sequência de atividades 2, parte 1. Aulas 1 e 2. Frações do bolo. É isso mesmo o nome? Sim. Objetivos das aulas: ler e escrever números racionais fracionários. 2,5 é o número racional? Quando tem vírgula é o número racional. Quando ele é inteiro também ele é racional. Quando ele é negativo, ele também é racional. Tá? São irracionais aquele que não dá para você perceber qual é a sequência dele. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Dá um número com vírgula infinito e nunca repete um padrão. Tá? E fracionários? Faz lembrar o quê? Fração. Tá? Compreender o conceito de equivalência de frações. O que é equivalência? Quem é maior? 6 ou meia dúzia? Os dois são iguais, são equivalentes. Jeito diferente de falar, mas quer dizer a mesma coisa. Determinar frações equivalentes. Tá bom? Vamos lá. Página 121. Número 1. Escreva como se lê cada número racional fracionário a seguir. Como que eu leio o primeiro aí? 3/4. A Aninha leu o primeiro. 3/4. Escolhe um colega rapidinho, Ana. Natália, como que leu o segundo? Se errar não tem importância, nós estamos aqui para aprender. O segundo dá 10 dozeavos. Tudo que for acima do 10, 10 embaixo a gente lê décimos. Quando a parte de baixo for maior do que 10, a gente lê o número e vem acompanhado da palavra avos. Natália, escolhe alguém. Gabi, qual é a letra C? Como que lê? 17 sobre 25 avos. Não precisa falar o sobre quando a gente vai falar o avos, mas tá certo. 17 e 25 avos. Escolhe um colega rapidinho. Valentina, como que eu leio o outro aí? 7 décimos. Muito bom. Poderia ser 7 10 avos? Pode. Só que o correto é falar 7 décimos. Quando for 100, centésimos. Quando for 1000 embaixo, milésimos. Muito bom. Foi difícil essa? Não, né? Número 2. Escreva as frações correspondentes a 1/6. Quem que vai ser a próxima agora, Valentina? Viviane. Quem vai em cima, quem vai embaixo? O 1 vai em cima e o 6 embaixo.
Muito bom. 1/6. Escolhe alguém agora. O Elias. Elias. 13 centésimos. Quem vai em cima, quem vai embaixo? O 100 vai em cima e 13 embaixo. Errou, invertido. Mas você sabia que era 100 em 13, já é uma coisa. O centésimo vem depois, então ele vem embaixo. Quem veio primeiro? O 13. Já? Não, acho que não é. Acho que Não, é sinal da... da outra aula que eles esqueceram de bater, eu acho. Não é, senhor, mas eles não bateram. 13 centésimos. Eu já aperto pausa aqui e já vou ver. Deu hora. Letra C. Quem vai em cima, quem vai embaixo? Escolhe alguém, Elias, rapidinho. Ferraz. Ferraz. 8 quinzeavos. Quem vai em cima, quem vai embaixo? O 8 em cima O 8 em cima e o 15. e o 15 embaixo. Muito bom. Escolhe alguém rapidinho. Analice. 1/2. Muito bem mesmo. Foi mamão com açúcar essa, né? Virando a página. Página 122. 3. Duas amigas foram em uma loja de doces e compraram 2 bolos iguais, mas de sabores diferentes. Mariana cortou o seu bolo em 4 partes iguais e separou 2/4. Sofia cortou o seu bolo em 8 partes iguais e separou 4/8. Quem separou a maior parte do bolo? Nenhuma. Ai, que lindo escutar isso. Muito bom. Dá para resolver. Sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? É lógico. Fração é legal. Olha o bolo olhando de cima. Meti a faca aqui, meti a faca aqui. 4 partes. Vou separar 2 partes. Separei 2/4. Aí, a Sofia pegou o bolo dela e cortou em 8 pedaços. E separou 1, 2, 3, 4. 4/8. Olhando de cima assim, o bolo foi separado em partes iguais? Diferentes, mas no montante equivalentes. É isso mesmo. Na verdade, separou o quê? Metade de um bolo, não separou? Professor, como que eu faço para descobrir se são equivalentes ou não sem precisar desenhar? Você faz isso aqui, ó, um truque aqui, ó. 2/4 é equivalente a 4/8. Você faz isso aqui, ó. Cruza e multiplica. Esse vezes esse e esse vezes esse. Quantos que dá 2 vezes 8? 16. Quantos que dá 4 vezes 4? 16. 16 é igual a 16? Equivalentes. Se fosse diferente, não era equivalente. Tá bom? Muito bem. Lá tinha o desenho da Mariana e a Sofia aí. Ambas. O que é a palavra ambas em português? As duas. Ambas separaram a mesma quantidade, pois são frações equivalentes. Ou seja, ambas separaram a metade do bolo. Próximo, 4. Tem que ser. Então, por aqui nós vamos terminando hoje. Depois nós vamos continuar isso aqui na próxima aula. Eu vou compilar com a outra aula e envio para o YouTube e mando o link para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde. Hoje é dia 7 de outubro de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano e vamos dar continuidade à atividade que iniciamos na quarta-feira, né? Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Cláudia, a Natália, a Valentina, a Ana Alice, a Nicole e a Daiane, o Matheus, a Ana Alice e a Viviane. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. E a Gabriele, desculpe, não viu você, Gabriele, estava escondidinha aí. A Gabriele também está presente. E aí os demais alunos que faltaram deverão assistir e colocar as atividades em dia. Então é isso. Então vamos lá. O último exercício que nós fizemos foi na página 122, o número 3. Agora nós vamos para o número 4. Explique
O que são frações equivalentes? São divisões que têm o mesmo exemplo. O mesmo resposta. Isso. Toda fração é uma divisão. E toda divisão, quando você tem frações mostradas de formas diferentes, mas quando você divide elas, ela dá a mesma resposta, elas são frações equivalentes. Por exemplo, que nem aconteceu aqui no exercício anterior da Sofia e da Mariana, né? A Mariana dividiu o bolo dela em 4 pedaços e separou 2. A Sofia dividiu o bolo dela em 8 pedaços iguais e separou 4. E aí a gente percebeu que foi representado de maneiras diferentes. Só que, 4/8. Só que a gente percebeu que são frações equivalentes. Outro jeito de eu perceber frações equivalentes é quando você coloca uma fração na frente da outra e multiplica os extremos, as pontas. 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, 16. 16 igual a 16. Então são frações equivalentes, né? E ali ele fala para dar 2 exemplos. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Eita, sumiu antes de aparecer. Vamos lá, vou apertar pausa e vou arrumar isso. Continuando. Dê 2 exemplos. Olha lá. Frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representem uma mesma quantidade. Por exemplo, 1/6 é igual a 6/36. Para eu ter certeza disso, tem 2 maneiras, certo? Uma delas é você fazer o que eu ensinei agora, cruzar e multiplicar. Vai fazer o de cima vezes o de baixo dá 36. O de baixo vezes o de cima, 6 vezes 6 dá 36. Percebemos que é equivalente. Agora, outro jeito é fazer assim. Eu tenho 1/6, quero transformar em uma fração equivalente. É só multiplicar essa fração, o denominador e o numerador que é o de cima, o denominador que é o de baixo, pelo mesmo número. Por exemplo, eu posso multiplicar por qualquer número aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Vou tentar por 6. Multiplico de baixo e de cima pelo mesmo número. 1 vezes 6? 6. 6 vezes 6? 36, viu? São frações equivalentes. Outro exemplo aqui. Eu peguei o 3/5 e multipliquei ele por 3. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. 9/15. Professor, e aquele de cruzar e multiplicar? 3 vezes 15, 45. 5 vezes 9, tabuado 9 na mão, 45. 45 é igual a 45, então são frações equivalentes. Aperto pausa para o registro ou já posso ir para o próximo? Posso? Não esqueça de fazer o registro. Aí, continuando, questão na página 122, exercício 5. A AP de 2012. De um bolo de chocolate cortado em pedaços iguais, Paulo comeu 1/3. Juca comeu 3/9. Zeca comeu 3/15. E Beto comeu 2/15. Quais foram os 2 meninos que comeram a mesma quantidade de bolo? Mostre como você chegou nessa resposta. Então, olhando aí, qual dos 2 meninos comeram a mesma quantidade de bolo? Então, o Paulo comeu 1/3 do bolo. O Juca comeu 3/9. O Zeca comeu 3/15. E o Beto 2/15. Então daí, qual deles tem frações equivalentes? Todos são equivalentes? Não. O Zeca e o Paulo, vamos testar? O Zeca comeu 3/15 e o Paulo comeu 1/3. Cruza e multiplica. 15 vezes 1 dá 15. 3 vezes 3 dá 9. 15 é igual a 9? Não.
É diferente. Então não pode ser o Zeca e o Paulo. Paulo e Juca, sim. Paulo e Juca? Vamos ver. Paulo comeu 1/3 do bolo. Juca comeu 3/9 do bolo. 3 vezes 3? 9. 1 vezes 9? 9. 9 é igual a 9? Sim. Então foi o Paulo e o Juca mesmo. Outro jeito era você fazer isso aqui, ó. O Juca comeu... Cadê a caneta? Perdi a caneta. Achei. 1/3. Você multiplica o de cima e de baixo por 3 e vai obter 3/9. Ah, professor, dá para resolver desenhando? Dá também, ó. O Juca pegou o bolo. O Paulo pegou o bolo, dividiu em 3 partes e comeu uma parte. O Juca dividiu o bolo em 9 pedaços iguais. Nossa Senhora. E comeu uma parte. Comeu quantas partes? 3. Comeu a mesma quantidade. 1/3 é equivalente a 3/9. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, ó. As frações equivalentes são a do Paulo e do Juca. Ambos comeram a mesma quantidade de bolo, pois 1/3 é igual a 3/9. Vou esperar vocês fazerem o registro. Vou apertar pausa. Continuando então. Virando a página agora. Vocês não viram, né? Só olha para o outro lado. Página 123. Atividade 6. Uma atividade da AAP de 2015. Observe as figuras a seguir. Dica. Dá uma dica aí, ó. Para encontrar a fração correspondente a cada figura, numerador, contar as partes das figuras que são coloridas. Denominador, contar as partes das figuras brancas e Coloridas. as duas juntas. Esse E quer dizer uma ou outra ou as duas juntas? As duas juntas. Das figuras anteriores, ou seja, das figuras à direita aqui, quais representam frações equivalentes? Então vamos montar as frações primeiro. Acho que as duas Essa mais- primeira aqui, qual é a fração dela? Quantos que vai em cima, quantos que vai embaixo? 1/3. Vamos de novo? Numerador é a parte de cima. Calma, numerador, a parte de cima. A parte de cima é contar as partes das figuras que são coloridas. Quantas são coloridas? São 3. Agora, denominador, contar todas as coloridas e brancas. 1, 2, 3, 4. Então essa fração aqui é 3 quartos. Muito bem, vamos achar todas as frações primeiro. Essa daqui agora, a parte de cima é quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a parte de baixo? 6, 7, 8. Muito bem. 6 oitavos. Certo? Essa azul, parte de cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a parte de baixo? Vamos continuar contando. 12, 13, 14, 15, 16. E essa daqui? 3 em cima. 3, 4. Ó, já contamos 3, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 décimos. E essa última aqui? 1 quarto. Muito bem. Agora, quais são frações equivalentes? Lembrando, tem duas maneiras de você descobrir. Tem 3, né? Tem uma que a Aninha falou, eu não expliquei lá no outro. É quando você divide as frações e vê qual que tem o mesmo resultado. Mas dá muito trabalho ficar dividindo sem calculadora, né? Ah, vou dividir o 3 por 4, depois eu divido o 6 por 8, depois eu vou dividir com a calculadora só para provar para vocês, tá? Então vamos lá.
eu posso colocar uma na frente da outra e fazer aquele esquema. Ou eu posso olhar quem a parte de cima e a parte de baixo é múltiplo do outro. Quem que vocês acham que são equivalentes? Amarelo e azul? Vamos ver. Amarelo e azul. Cadê minha caneta? Alguém tá vendo eu riscar aí? Achei. Então amarelo e azul. Amarelo é 6/8. E para ela ficar azul, a gente multiplica o 6 por 2 para dar 12, é isso? Aí eu tenho que multiplicar por 2 a parte de baixo também. Se der 16, tá certinho vocês. 8 vezes 2. Ó, e é mesmo. Ah, você é aquele esquema de multiplicar cruzado? Vamos ver? 16 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Subiu 3. 6 vezes 1, 6, com mais 3, 9, 96. 8 vezes 12. 8 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Subiu 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9, 96. Então são equivalentes. Tem mais alguém que é equivalente a elas? Não? Tem mais uma. A vermelha. Porque, ó, preste bem atenção. Se eu dividir o 6 por 2, dá quantos? 3. Se eu dividir o 8 por 2, dá quantos? 4. Então, 3/4, 6/8 e 12/16 são frações equivalentes. Quantas frações equivalentes eu posso ter? Infinitas. Tá? Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Lembra que eu falei que eu ia testar a calculadora para vocês verem? Olha lá. Quer ver? A primeira fração, 3/4. 3 dividido por 4. Quantos que deu? 0,75. Olha a segunda fração. 6 dividido por 8. Quantos que deu? 0,75. Mesma resposta. O que quer dizer isso? Equivalentes. 12 dividido por 16. Ó. 0,75 de novo. 3 dividido por 10. Ó, não deu. Agora não deu. Agora deu 0,3. 1 dividido por 4. Ó, não deu também. Então só aquelas 3 mesmo. Certo? Dá pra gente fazer usando calculadora ou dividindo, se vocês estiverem num concurso. Pergunto, quais são frações equivalentes? Você não lembra esse truque de cruzar e multiplicar? Não lembra que tem que multiplicar de cima e de baixo? Então você faz a divisão. E aí, qual tiver o mesmo resultado, são equivalentes. Olha lá, subindo com a letra bonitinha agora. Primeira fração lá, 3/4. Segunda fração, 6/8. 12/16. 3 décimos e 1/4. E aí, as figuras vermelhas, amarela e azul são equivalentes, pois multiplicamos o numerador e o denominador da fração 3/4 por 2 e vamos ter o que? 6/8. E se multiplicarmos o numerador e o denominador 3/4 por 4, vamos ter o 12/16. É lógico que eu escrevi assim, mas você pode escrever com as suas próprias palavras, porque no dia de prova vocês vão consultar o material de vocês e tem que vocês entender o que vocês escreveram. Vou apertar pausa aqui. Última agora, né? Virando, agora vira a página mesmo. Página 124. Para comprar um bolo, João contribuiu com R$9. Cris com 12. E Ana com R$15. Sabendo-se que cada um recebeu a parte do bolo, proporcionalmente à quantia paga, a fração do bolo que cada um recebeu é... Bom, pensa comigo aqui. 3 pessoas compraram o bolo, certo? Sim. Qual é a maneira mais justa de dividir esse bolo? Ah, será que seria pegar o bolo, dividir em 3 partes e cada um pegar uma parte? Vocês acham que é o mais justo? Sim. Temos que é mais Tá. Então tá bom. Veja bem. A Ana, qualquer uma das duas Ana aí, pagou R$15. Se eu pagar R$1 lá, eu tenho direito a pegar a mesma quantidade que vocês? Não. Quem pagou mais, Quem pagou mais leva mais. Quem pagou menos leva
menos. Leva mais anos. Meu Deus, então não é assim que divide? Não. Tem que ser proporcional, tem que ser justo. Né? Por exemplo, se eu fosse montar uma lan house de sociedade com o Matheus, certo? Eu com o Matheus vou montar uma lan house de sociedade. Aí nós precisávamos de 10 mil reais para poder começar a empresa. Aí eu tinha 7 mil e o Matheus tinha 3 mil, certo? E nós viramos sócios. Aí no primeiro mês que deu lucro, deu R$1.000 de lucro, como que a gente vai dividir para que seja justo? Sim, pegar mais dinheiro. Se eu pegar 500 e ele 500, daí é injusto, né? Eu investi mais. Se for assim, a próxima vez que eu for montar lan house com ele, ele vai dar 9.999, eu vou dar R$1 e vamos ganhar 500 de cada um. Daí é injusto, né? Então, seria o quê? Imagine, se de 10 mil, imagine que cada mil é uma parte. Eu paguei 5 mil, eu tenho 5 partes. E o Matheus tem 3 partes. Então o lucro que deu, eu vou dividir em 10 partes. 1.000 dá 10 notas de R$100, não é? Eu falei errado, o meu não é 5 partes, o meu é 7, né? 7 e do Matheus é 3. Eu pego 7 notas de R$100 e ele pega 3. Aí seria o mais justo. Não, o justo é meio a meio. Então tá, então eu entro com R$1, você entra com 9.999. Daí vocês vão ver o que é injusto, né? Então, como que eu monto isso? Primeiro, quanto custou o bolo? Soma tudo. Muito bom. Vamos somar tudo? 9 mais 12 mais 15. 9 com mais 2. 11. 11 com mais 5. 16. Fica o 6, sobe o 1. 1 mais 1 mais 1. 36. Então, se eu falasse que cada real vale um pedaço do bolo, o bolo ia ser dividido em quantas partes? 36 partes. Então, o bolo foi dividido em 36 partes. O João tem direito a quantas partes? 9. Imagine que cada R$1 vale uma parte do bolo. Então, o João tem direito a 9,36. A Cris tem direito a quantas partes? Dos 36 partes, 12 são dela. E a Ana, de 36 partes, ela tem direito a quantos? 15. Será que é isso mesmo? Vamos somar tudo para ver se dá. 9 com mais 12, 21. 21 com mais 15, 36. Acabou o bolo. Aí você olha ali e fala, mas não tem as alternativas? Realmente, não tem. Por que não tem? Porque tá todas as frações equivalentes. Então tem duas maneiras de eu resolver. Pegar e testar uma por uma, ou eu fazer a simplificação de fração. Vocês já ouviram falar isso ou não? Simplificação é deixar ela mais reduzida. Como assim mais reduzida? Se eu falar assim, peguei uma melancia e dividi em 1.000 partes, e você pegou 500 partes dela. Em vez de eu dividir a melancia em 1.000 partes e pegar 500 partes, não é mais fácil eu dividir ela ao meio e pegar metade? Metade é a fração irredutível. O que é irredutível? Não dá para ficar menor que isso mais. Então nós vamos procurar as frações irredutíveis. Vocês lembram dos números primos? Quem são os números primos? 2, 4 não. O único número primo par é o número 2. Qual é a regra para ser primo? Tem que ser divisível somente por ele mesmo e por 1. Então o 2 é o primeiro número primo. Depois, e o 3? 3 é primo ou não? 3 é divisível por 3, por 1 e por quem mais? Só, né? Ele mesmo e 1. Então o 3 é primo. O 4 é primo? Não. O 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. O 5 é primo? Sim. O 6 é primo? Não. Nenhum outro número par vai ser primo. Porque o único número primo par é o número 2. O 7 é primo. E o 9? O 9 é divisível por 9, por 3 e por 1. Então não é. E o 11? O 11 é. Vamos parar por aqui. Tá? Aí como que eu faço para fazer a fatoração? Eu vou pensar assim. Eu vou pegar esse daqui primeiro. Que esse aqui é de quem mesmo? Do João, né? O primeiro pedaço aqui. João. Então eu vou pensar um número que dá para dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número.
9 dá para dividir por 2? Sem sobrar nada? Não, sobra 1, né? 9 dividido por 2 dá 4 e sobra 1, não pode ter sobra. Então nem vou olhar o de baixo, já que não deu, eu vou passar para o próximo. 9 dá para dividir por 3? Dá, né? Na tabuada do 3 tem o 9, né? Então 9 dividido por 3. E 36 dá para dividir por 3? Dá também. Quantos que dá 9 dividido por 3? 3. 36 dividido por 3? Quer que eu monte a conta ou vocês conseguem fazer de cabeça? Se não conseguir, não tem importância. Vamos lá? 12, né? Para quem não conseguiu fazer de cabeça que nem analista, vamos lá. 36 dividido por 3. 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3 dá 0. Aqui é um 0. Abaixo 6. E se abaixou, tem que resolver. 2 vezes 3 dá 6. 6 menos 6 dá 0. Acabou. Deu? 12. Dá para reduzir ainda mais? Eu acabei de dividir por quantos? Por 3. Eu tento de novo. 3 dá para dividir por 3? Dá. E o 12 dá para dividir por 3 também? Na tabuada do 3 tem 12? Tem. Então dá para dividir por 3 também. 3 dividido por 3? 1. 12 dividido por 3? 4. Quando o numerador em cima fica 1, não dá para reduzir mais. Parou ali. Ah, é só quando fica 1? Não. Uma das regras é, ficou 1, é irredutível. Já sabe qual é a resposta correta? Só com essa aqui a gente já descobre, né? É o único que tem o João. Qual? Peraí. 1/3. 1/4. O único que tem o João 1/4 é a letra A. É a única. Se eu estiver fazendo um concurso, o que eu faço? Eu paro de fazer conta, já achei a resposta. Mas aqui nós não estamos fazendo concurso, nós estamos estudando. Agora vamos achar a fração irredutível. Ó, 9/36, 3/12 e 1/4 é a mesma coisa. São equivalentes, é isso mesmo. Só muda o jeito de se escrever, mas são tudo a mesma coisa. Mesma coisa que falar, quem vale mais, 6 ou meia dúzia? Os dois, é a mesma coisa. Então vamos lá. Agora vamos fazer a simplificação da fração 12/36. 12 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Número par, todos os números pares dá para dividir por 2. Você já até fez a divisão, né? Então vamos lá. Cadê a caneta? Alguém tá vendo o que eu tô riscando? Ali no... Ah, lá no 11, coitado. Matei o 11 lá. Divide por 2 e de baixo também divide por 2. Quanto que dá 12 dividido por 2? 6. 6. 36 dividido por 2? Metade de 36. Metade de 30 é 15. É mais que 15. 19 não, muito. Não, muito. Vamos montar a conta? Vamos lá então. Cadê minha caneta? Achei. É quase. 36 dividido por 2. 1 vezes 2 dá 2. 3 que tira 2, 1. Abaixo 6. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 2 dá 16? Metade de 16. Não. 8. 8. 8 vezes 2 dá 16. Como que eu faria mentalmente isso aqui? Eu faria assim. 30 dividido por 2 dá 15. Sobrou 6 ainda, né? 6 dividido por 2, 3. 15 com mais 3, 18. Dá pra fazer isso também. Tá, cheguei na fração irredutível? Não, tem que ver ainda. Cadê minha caneta? Achei. Dá para dividir por 2 de novo? Dá, são dois números pares ainda, né? Quantos que dá 6 dividido por 2? Quantos? 3. 3. 18 dividido por 2? Metade de 18. 9. 9. Pronto. Dá para dividir por 2 ainda? Não. Vou passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Dá. E o 9? Dá. Também dá. 3 dividido por 3 dá 1.
9 dividido por 3 dá 3. 1/3. A gente chama isso aqui de fração irredutível. Então a Cris tem direito a 1/3. E agora a Ana, que mais pagou o bolo, né? Que pagou mais caro. Qual seria a fração dela? Dá para dividir por... Você já sabe que é 5/12, mas o 15... o 15 é vocês que compraram, né? O 15 dá para dividir por 2? Não, número ímpar. Quem é o próximo número primo? Número 3. 15 dá para dividir por 3? Dá. O 36 também. 15 dividido por 3 dá 5. 36 dividido por 3, nós fizemos já hoje, está aqui ó, a resposta. Dá 12. Ó. Agora vamos tentar reduzir de novo. Dá para dividir por 3 o 5? Não. Então vou tentar o próximo número primo. O próximo número primo é 5. 5 dá. E o 12 dá para dividir por 5? Não, sobra. Então vou tentar por próximo número primo? Não. Já alcançou a parte de cima. Então nenhum número primo maior que 5 vai dar certo. Então qual é a forma irredutível? 5/12. Então 5/12 é o valor da Ana. Então a alternativa correta é a letra A. A de Ana. Deixa eu ver qual é a lição de casa para depois do recesso. Lembrando, vocês têm bastante dia, hein? Vocês vão ter, olha ali as frações, né? São frações equivalentes. Vocês vão ter sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Vocês vão ter 10 dias para fazer a lição de casa. Aulas 3 e 4, representação na reta numérica. São 6 exercícios, dá para fazer um por dia e descansar 4 dias ainda. Das páginas 124 até 127. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.